Oi, pessoal, tudo bem? Voltei. Eu quero hoje fazer um vídeo, é, um vídeo daquele de milagres, né? Uma história de um milagre. E deixa eu pegar a Lilica aqui, que ela tá me rodeando aqui. Acho que ela tá querendo. Não, ela quer ficar perto, mas não quer ficar no colo. Então, eu queria fazer hoje, porque já faz dias que eu não faço o vídeo Uma História de Milagres, e eu preciso fazer, inclusive. Mas fugindo à regra de fazer um vídeo por ordem cronológica dos milagres, hoje eu queria falar de um milagre assim fresquinho, recente que aconteceu. Para quem não sabe do que eu estou falando e está passeando agora pelo canal, tem alguns vídeos em que eu conto as experiências que a gente teve e tem com Deus ao longo da nossa vida. Então, se você está querendo saber do que eu estou falando, dá uma procuradinha nos vídeos anteriores. Tem um, dois, três, quatro, não sei se já tem os cinco, não me lembro. Mas tem alguns vídeos lá, se você assistir pelo menos o primeiro, você vai entender do que eu estou falando. Mas, contrariando, como eu disse, eu quero falar de um milagre fresquinho que aconteceu, inclusive, essa semana. Nós estamos, como eu já disse, eu já falei algumas vezes que a gente está passando por uma situação muito delicada aqui na minha família. Meu marido, ele trabalhou por 10 anos como diretor comercial de uma empresa, ele era um diretor executivo, e por questões que não vem ao caso, ele se desligou da empresa. Depois de 10 anos, ele preferiu se desligar da empresa em função do desgaste, em função da saúde, das pressões, enfim. Eram muitas coisas que geraram a demissão dele. Ele pediu as contas e foi assim uma coisa muito conversada aqui em casa. A gente orou muito a respeito disso porque envolvia não só o cargo de diretor, como o salário, mas também benefícios, enfim, viagens e muitas outras coisas que nós resolvemos abrir mão em função da saúde mental e da saúde física dele, e nós, em comum acordo, resolvemos que ele sairia de lá e ele saiu. E já fazem 7 meses que meu marido saiu dessa empresa, e nesse período a crise do país se agravou de uma maneira muito efetiva e ele não conseguiu ainda arrumar um trabalho. Ele mandou currículo para vários lugares, a gente tem orado e tem colocado na presença de Deus alguns projetos que a gente tem como projeto de vida, mas também depois, uma outra hora, depois eu compartilho com vocês, porque não é o caso agora. Mas acontece que, em função disso tudo, a nossa situação aqui em casa ficou muito difícil esses meses. Tanto é que vocês veem que vira e mexe eu falo: olha, gente, eu não estou podendo gastar, eu não faço vídeo de comprinhas, porque nós não estamos podendo. A nossa situação tem ficado a cada dia mais apertada. Mas assim, graças a Deus que o nosso problema de família é esse, é estarmos passando por uma crise financeira muito grande. Fora isso, graças a Deus, tá tudo bem e Deus tem suprido as nossas necessidades. Mas o meu filho caçula, ele estuda num colégio particular. E estuda lá desde o prezinho. Os meus 4 filhos estudaram, as meninas, o Pedrinho, enfim, saíram para ir para a faculdade, saíram desse colégio. E o Lucas, desde o prezinho, estava lá. E nós, desde o começo do ano, conversamos no colégio porque nós não estávamos em condições de pagar o colégio. E o colégio deixou em aberto para gente, né, deixar ele estudando, porque, enfim, todos os meus filhos estudaram lá e então não teria problema nenhum. Até que a semana passada, meu marido foi conversar no colégio e eles falaram que daqui para frente estaria muito difícil segurar, porque tinha as apostilas agora, né, do segundo semestre, e eles não poderiam mais segurar as mensalidades do colégio. E visto a essa situação, né, nós decidimos que nós tiraríamos ele do colégio. E foi assim, muito triste para mim, muito triste para o meu marido, imaginar que a gente tiraria o Lucas do colégio em função dele estar lá desde o prezinho, as meninas estudaram lá, é um colégio evangélico, um colégio aqui perto de casa, mas assim, com muita tristeza a gente decidiu que a gente tiraria ele do colégio. E eu só pedi pro meu marido, falei, vamos esperar a segunda-feira, que é o aniversário dele, a gente espera passar o aniversário dele, então a gente comunica a ele que a gente vai tirar ele do colégio
E até então nós não saberíamos para que colégio enviar o Lucas, ou para um outro colégio que a gente conseguiria uma bolsa, ou para um colégio estadual, eu não sei, né? Diante da crise que a gente está vivendo, a gente ia pensar na melhor opção para a família. E assim, na segunda-feira que foi o aniversário dele, eu estava muito triste. Eu tinha voltado de Presidente Prudente, estava muito triste pensando nisso. E nós decidimos não contar na segunda, que era o aniversário dele, esperar e então na terça-feira comunicá-lo que ele sairia do colégio. Na segunda de manhã eu liguei para o colégio, pedi um horário com o diretor, que eu gostaria de conversar com ele e pedi um prazo, uns dias para o meu filho ficar no colégio, enfim, para a gente fazer uma transição mais tranquila, mas já estava decidido. E a menina ficou de me ligar e falar o horário que o pastor, porque é um pastor lá, um diretor, estaria nos atendendo. E logo que eu falei com ela esperando o novo horário, eu comecei a falar com uma pessoa no WhatsApp. E a gente ficou conversando, conversando, conversando. E eu acabei falando para essa pessoa, né, que o Lucas estava saindo. E eu compartilhei com ela aquele momento que a gente estava vivendo. E essa pessoa, de prontidão, falou assim: não, você não vai tirar ele do colégio, de jeito nenhum. Eu tô passando aí, 2 horas da tarde eu passo aí pra gente ir lá no colégio conversar. E ao mesmo tempo que ela falou, o colégio me ligou no telefone de casa falando: olha, o pastor marcou com você às 2 horas. E eu já achei interessante ela falar as duas e o colégio também marcar as duas. Enfim, essa pessoa atrasou um pouquinho, a gente chegou no colégio para conversar. E essa pessoa se dispôs, falou assim: não, você não vai tirar ele do colégio. Essa pessoa abençoou ele com a apostila do semestre e com as mensalidades, até que a gente possa voltar a pagar. Então ela se responsabilizou pelo estudo dele nesse colégio até que a nossa situação seja definida. E não tem como não ver a mão de Deus na vida do meu filho, no último minuto, no último segundo, sabe? Essa pessoa que tem chegado assim na minha vida agora, não é uma pessoa amiga de anos, não é uma pessoa que compartilhe intimamente de tudo que acontece na minha casa, mas uma pessoa assim com um coração super generoso e tremendamente usado por Deus para abençoar o meu filho no dia do aniversário dele. Por isso que no vlog do aniversário eu falei: olha, hoje ele recebeu um presente tão lindo, maravilhoso. Mas hoje eu resolvi compartilhar com vocês porque eu acho que os milagres de Deus são diários. E eu não preciso buscar lá atrás um milagre que aconteceu há quantos anos atrás, porque o mesmo Deus que fez aqueles milagres é o mesmo Deus que tem feito os milagres hoje nas nossas vidas. E muito mais coisas. Eu não quero compartilhar agora porque tem muita coisa ainda para vir com testemunho. Mas eu queria deixar registrado aqui esse milagre tão fresquinho, tão presente, que começou assim a segunda-feira, de uma forma tão maravilhosa, Deus usando essa pessoa para abençoar o meu filho, para tranquilizar o nosso coração, para que ele continue estudando lá. E eu sou tremendamente grata a Deus e a essa pessoa por ter dado a oportunidade para o meu filho continuar no colégio que ele está. E foi lindo o que aconteceu, mais uma vez a mão de Deus assim sobre as nossas vidas, cuidando de nós, como Ele tem cuidado esses 6 meses, 7 meses que a gente está vivendo esse momento delicado. Deus tem nos visitado de maneira maravilhosa através de pessoas assim que têm tido um coração super generoso com a gente. E o cuidado de Deus nas nossas vidas é tremendo quando realmente a gente coloca as nossas vidas nas mãos dele e a gente não duvida que ele está cuidando. Ele cuida dos detalhes, ele cuida das nossas necessidades. E foi isso, gente. Foi um milagre assim tremendo, uma coisa maravilhosa que aconteceu. No dia do aniversário do meu filho, ele não poderia ter recebido presente melhor. E eu louvo a Deus por isso. Então, se você, assim como eu, está passando por alguma luta, alguma necessidade, algum impasse, né? Principalmente agora nesse país que a gente está vivendo, tão cheio de incertezas, de inseguranças, eu só posso te dizer para você entregar nas mãos de Deus e descansar no sentido de que Deus está cuidando. E Deus não deixaria de ser Deus se o meu filho tivesse saído do colégio e tivesse que ter ido para outro colégio, você entende? Ele seria o mesmo Deus,
agindo de uma maneira que ele sabe que seria melhor. Mas aprove a ele nos dar esse presente essa semana e eu senti necessidade e desejo no meu coração de compartilhar com vocês, porque compartilhar essas coisas é uma maneira de mostrar também a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele faz e fez nas nossas vidas. E eu espero que vocês tenham gostado desse milagre fresquinho que aconteceu essa semana. Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.